Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Queridos, hoje nós falaremos sobre um assunto que é muito importante, que é o assunto de pontuação. Eu sei que muitos alunos torcem o nariz, acham que é difícil usar a pontuação, tem uma certa dificuldade com a pontuação, mas eu vou mostrar para vocês que é muito mais simples do que vocês pensam. Por quê? Porque a pontuação, ela vai, na verdade, ter um propósito maior. E qual é o propósito maior da pontuação? Estabelecer sentido. Sem a pontuação, o nosso texto, ele não possui sentido. Então, o propósito maior da pontuação é justamente trazer esse sentido para o nosso texto, tá certo? E aí vocês podem me perguntar o seguinte: e como é que ele vai conseguir isso, Pro? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a pontuação é um tipo de recurso, né? E qual é a função desses recursos? Servem para quê? Bem, servem, na verdade, para estabelecer um ritmo, uma entoação, uma pausa, para trazer limites sintáticos e, acima de tudo, unidades de sentidos no nosso texto, tá? Na parte escrita, no texto escrito, é como se a pontuação desempenhasse o papel que nós desempenhamos nos gestos na fala. Quando nós estamos falando alguma coisa, nós não precisamos de uma pausa até para que a pessoa consiga entender o que nós estamos falando? Pronto. Na escrita, essas pausas, esses gestos que nós precisamos utilizar para que as pessoas compreendam, ela vai ser representada pela pontuação. Então, a pontuação vai ser responsável por estabelecer o sentido do meu texto. E a pontuação vai garantir ao meu texto dois elementos que são essenciais: a coesão e a coerência. Por que a coesão? Porque a coesão vai ser justamente o emprego de conectivos, né? É você usar a conjunção correta, é você usar a preposição correta para estabelecer sentido, para estabelecer o valor semântico que você quer expressar no seu texto. E através da pontuação que este sentido será utilizado da forma que você realmente quer propor. Então, se de repente você quer colocar um sentido de ideias opostas, né? E aí o seu período é um período composto por coordenação e você quer usar uma conjunção adversativa. Automaticamente você vai ter que lembrar que na pontuação eu vou representar essa conjunção também com uma vírgula. Por quê? Porque se eu estou falando de uma ideia e automaticamente eu vou me opor ao que eu estou falando, eu preciso de uma pausa para explicar melhor. E aí, na escrita, a pausa virá representada pela vírgula. Não é simples? A questão da coerência é a mesma coisa. Para que se estabeleça a coerência, eu tenho que ter uma sequência lógica. E para que eu consiga essa sequência lógica, eu preciso utilizar a pontuação. Se eu colocasse aí várias palavras para vocês e automaticamente não pontuasse nada, vocês não compreenderiam nada. Porque seriam, na verdade, palavras soltas, né? E aí vocês não entenderiam porque não ia ter vírgula, não ia ter ponto, não ia ter dois pontos, não ia ter ponto de exclamação. E automaticamente vocês leriam sem nenhuma pausa e deixaria, na verdade, faríamos com que esse texto ele não tivesse sentido. E automaticamente nós não estabeleceríamos a comunicação. Por quê? Porque o propósito para que se estabeleça uma comunicação é justamente que você consiga compreender a informação transmitida, né? E se você não consegue compreender, não houve comunicação. Não se estabeleceu, de fato, a comunicação. Quais são os 10 sinais de pontuação que nós utilizamos na nossa língua, né? Que nós temos 10. Ponto, 2 pontos, reticências, parênteses, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, ponto e vírgula, travessão e aspas, né? Eu coloquei aí entre parênteses a representação gráfica, né? Na verdade, como é a representação de cada um desses pontos.
Hoje nós abordaremos dois deles, dois desses sinais aí de pontuação. O primeiro que nós vamos falar é justamente o que é mais complexo, a vírgula. Por quê? Porque a vírgula é um sinal de pontuação que exerce o maior número de funções e por isso ela vai aparecer em várias situações. A primeira de todas é essa questão de marcar pausas, né? Vai indicar justamente essa pausa, quando nós precisamos dessa pausa. No falar, gente, vocês estão observando aí que eu estou falando e eu pauso um pouquinho. Por quê? Porque eu preciso respirar, para que vocês compreendam o que eu falo. Então, na escrita, essa pausa ela vai ser representada em vários momentos por uma vírgula, né? Mas como a vírgula ela tem inúmeras funções, inúmeras utilidades, eu trouxe para vocês aqui algumas, né? Não são todas. Se vocês pegarem uma gramática, vocês vão ver que tem inúmeras. Eu trouxe as principais, os principais casos de quando usar a vírgula. E aí nós vamos começar pelo seguinte. A vírgula ela vai ser utilizada primeiro para separar um vocativo. Gente, vocativo é o termo que eu uso para chamar alguém, né? E se eu estou chamando alguém, se eu estou interpelando alguém, eu preciso dessa pausa para poder chamá-lo. Ana, vá à padaria comprar pães para o lanche. Observe que quando eu falo Ana, eu estou, na verdade, precisando parar para que Ana se atente de que eu estou falando com ela, de que eu estou interpelando, de que eu a estou convocando. Então, quando eu separo um vocativo, quando eu uso o vocativo, na verdade, eu vou usar essa vírgula obrigatoriamente, tá? Até para diferenciar, em alguns casos, o vocativo do sujeito, né? Porque em algumas situações, o vocativo é um termo e o sujeito outro, tá bom? Para não confundir. Então, a forma que eu vou ter de separar esse termo da oração para que a pessoa compreenda que é o ser com quem eu estou falando, eu vou usar a vírgula. Outro caso, para separar apostos. O aposto, gente, que no caso no plural apostos, né? Fica meio estranho, né? Aposto. O aposto é uma explicação. Então, assim, se eu vou explicar alguma coisa para alguém, eu preciso dessa pausa. Observe que quando você vai explicar algo, seja num seminário, seja numa aula, seja para os pais, seja para qualquer pessoa, quando você vai fazer uma explanação ou explicação, você precisa pausar. Essa explicação ela vai ser representada justamente pela vírgula. Observem aí o exemplo. Camila, minha caçula, presenteou-me com este relógio. Observe que quando eu falo minha caçula, eu estou explicando quem é Camila. Essa explicação aí é um aposto. E para trazer essa explicação, eu precisei dessa pausa maior. E aí eu vou representar isso na escrita através de vírgulas, certo? Outro caso, para separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Nós vamos lembrar que o adjunto adverbial, ele vai sempre estar relacionado a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. E vai indicar para a gente circunstâncias. Quais são as circunstâncias? De dúvida, de tempo, de lugar, de modo, de intensidade. Então, quando esse adjunto adverbial vier antecipado ou intercalado, eu vou separá-lo com a vírgula. Os políticos, muitas vezes, visam somente os próprios interesses. Então, observe aí que eu separei o meu adjunto adverbial, muitas vezes, do restante da oração, né? E aí vai ser um propósito, vai ser justamente uma das funções da vírgula, separar esse adjunto adverbial. E quando eu separo, gente, observem bem que dá uma ênfase, né? Como se você quisesse destacar, porque a pessoa compreenderá melhor a mensagem. Próximo, separar elementos de uma enumeração. Enumeração, gente, é como se fosse uma sequência, tá? Eu vou separar elementos de uma sequência. Meus bolos prediletos são os de chocolate, coco, doce, leite e nata com morangos. Então, eu estou separando aí, eu estou fazendo uma sequência, estou separando elementos de uma enumeração. Outro ponto, para isolar expressões explicativas. Foi como eu falei agora há pouco, quando eu me referi ao aposto, né?
Se eu vou explicar, eu preciso dessa pausa. E eu tenho expressões que são meramente explicativas. Quando eu falo assim, ó, faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morango. É uma expressão explicativa, ou melhor. E aí, quando eu usar esse tipo de expressão, que eu vou chamar de expressão explicativa, eu também usarei a vírgula. Outro caso, para separar conjunções intercaladas. Olhem aí o exemplo. Os deputados não explicaram, porém, o porquê de tantas faltas. Eu falei para vocês agora há pouco que quando eu vou usar conjunções adversativas, coordenativas adversativas como porém, eu vou trazer a vírgula, tá? Eu vou apresentar para vocês a vírgula. Por quê? Porque automaticamente eu vou trazer aí ideias que são divergentes, que são diferentes. E se eu vou trazer essas ideias que são diferentes, eu preciso dessa pausa para você entender. Caso contrário, fica incoerente. Outro caso, para separar o complemento pleonástico antecipado. Gente, o que é mesmo um pleonasmo? Pleonasmo é uma redundância, é uma repetição de ideias. Então, quando eu quero enfatizar, eu uso o pleonasmo. Observem aí no exemplo. Havia no rosto dela ódio, uma ira, uma raiva que não possuía justificativa. Observem que eu tenho a mesma ideia, que é a questão da raiva, da ira. E aí eu quis enfatizar e usei justamente o complemento pleonástico. Então, para separar esse complemento pleonástico, eu vou usar também a vírgula. Outro caso, isolar o nome do lugar na indicação de datas. Isso é bem fácil, principalmente quem já escreveu cartas percebe que você usa sempre a vírgula, né, para isolar o nome do lugar na indicação de datas. São Paulo, 10 de dezembro de 2016. Uma outra possibilidade, para separar termos coordenados assindéticos. Galerinha, vamos relembrar que assindética é uma oração que não tem conjunção. A significa ausência, ausência de conjunção. Se não tem conjunção, significa que eu tenho que separar essa oração de alguma forma. E como é que eu vou separá-las? Através de vírgulas. Ó, vim, vi, venci. Eu tenho 3 orações porque eu tenho 3 verbos. E como foi que eu separei essas orações aí que não têm conjunções? Pelas vírgulas. Um outro caso, marcar a omissão de um termo. Na verdade, para evitar repetir o termo, para deixá-lo apenas subentendido, você usa uma vírgula. Maria gosta de praticar esportes e eu de comer. Eu, na verdade, omiti aí o verbo gostar, né? Maria gosta de praticar esportes e eu gosto de comer. Então, observe que eu omiti o verbo gostar justamente para evitar essa repetição. E aí, como é que eu vou representar essa omissão? Através da vírgula. Nós temos também os casos, antes da conjunção, o que vai acontecer, né? Quando é que eu vou utilizar essa vírgula antes de conjunções? Primeiro caso, quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes. Vamos relembrar que orações coordenadas são aquelas que têm sentido independente, né? Uma não precisa da outra para estabelecer o sentido, elas são independentes. Então, quando essas orações coordenadas possuem sujeitos diferentes, eu vou usar a vírgula. Olhem aí o exemplo. Os políticos estão cada vez mais ricos. O sujeito aí vai ser os políticos. E seus eleitores cada vez mais pobres. Agora, aqui na segunda oração, o sujeito vai ser seus eleitores. Então, se eu tenho orações com sujeitos diferentes, eu vou usar a vírgula. Beleza? Outro caso. Quando a conjunção i repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia. É o que nós vamos chamar de polissíndeto. O que é isso? Poli vem de muitos. No caso do polissíndeto, vai ser uma figura de linguagem que eu vou repetir a conjunção propositadamente para poder destacar algo, para poder dar ênfase. Olha aí o exemplo. Eu alerto, e abrigo, e repito, e faço de tudo para ela perceber que está errada, porém nunca me escuta. Então, o propósito maior aí é enfatizar. E aí, quando for usado nesse sentido de polissíndeto, eu vou usar a vírgula também. Outro caso. Utilizamos a vírgula quando a conjunção i assume valores distintos que não retratam o sentido de adição.
Eu sei que I é uma conjunção coordenativa aditiva, né, que tem essa ideia de adição, mas ela pode apresentar-se com outros sentidos, como o de adversidade, que é oposição, o de consequência. E aí, quando ela vier com um sentido diferente do de adição, eu também vou usar a vírgula, tá? Teve febre a noite toda e ainda está muito fraca. Então, observe que o sentido é diferente do de adição. Então, se é diferente do de adição, eu vou usar a vírgula também. Aí eu tenho um caso também que nós vamos chamar entre orações. Quando é que eu vou usar entre orações? Vamos lá. Para separar as orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, assim, mais uma vez, essa questão da explicação, né? E aí eu vou pausar para trazer essa questão da explicação. Amélia, que não se parece em nada com a Amélia da canção, não suportou seu jeito grosseiro e mandão. Observem que aí é justamente para dar essa pausa maior para a explicação. Então, para separar essas orações subordinadas adjetivas explicativas, eu vou usar vírgulas. Outro caso, para separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, com exceção das orações iniciadas pela conjunção I. E mesmo assim, como eu falei para vocês anteriormente, se ela vier com sentido de adição, se tiver um outro sentido, eu também vou usar vírgula, tá? Pediu muito, mas não conseguiu convencer-lhe. Então, sempre que eu usar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, eu vou usar a vírgula, tá certo? E o outro caso vai ser para separar orações subordinadas adverbiais, tanto desenvolvidas quanto reduzidas, principalmente se estiverem antepostas à oração principal. Como assim? Se elas vierem antes da oração principal. Exemplo, a casa, tão rara que ela desistiu de... a casa, tão cara que ela desistiu da compra. Hoje está entregue às baratas. Observem que eu fiz o que aí? Houve uma inversão, né? E se há essa inversão, para que se estabeleça o sentido, nós vamos usar a vírgula, tá bom? Não é complicado não, é porque são muitas regras e eu sei que ninguém vai decorá-las. Vírgula você vai usar muito pela questão da lógica e de exercitar, de praticar muita leitura e muita escrita, tá bom? O ponto e vírgula, na verdade, é um uso bem fácil, porque nós vamos trazer aqui basicamente duas regrinhas que são importantes. O primeiro caso, de utilizar ponto e vírgula, para separar itens de uma sequência. Observem bem, quando vocês têm aí uma sequência, né? Para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes. 2 pontos. 1 xícara de trigo, 4 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar, 1 colher de fermento. Então, para separar a sequência, eu utilizo ponto e vírgula. Terminou a sequência, ponto final. Pronto. O segundo caso, para separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas na quais se tem utilizado a vírgula. Então, se você tem uma oração coordenada que é muito grande, você utilizou inúmeras vírgulas, e aí você precisa de uma pausa maior, você vai usar o ponto e vírgula. Olhem o exemplo aí. O rosto, de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente voltuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca. Os lábios grossos, o interior um tanto tenso. Visconde de Taunay. Observem que nós utilizamos aí várias vírgulas, nós não, né? Visconde de Taunay, não vou ser tão presunçosa a esse ponto, de me comparar a Visconde. E o que acontece? Depois de ter colocado inúmeras vírgulas, eu quis estabelecer uma pausa maior, depois de asma cardíaca. E aí, essa pausa maior foi representada pelo ponto e vírgula. Por quê? Porque eu não finalizei o meu pensamento, eu não finalizei o meu raciocínio, mas eu precisava da pausa. Galerinha, vamos ficar por aqui hoje. No próximo encontro, nós continuaremos a falar sobre a questão da pontuação, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.